Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Assentai-vos. Quem tiver o livro, página na minha 59, provavelmente vocês devem ser a página 60, liturgia eucarística, a partir do parágrafo 72, certo? Então ali ainda tem alguns livros, quem quiser adquirir, porque como eu disse, é um material muito bom esse livrinho que nós estamos utilizando, o conteúdo de tantas outras coisas que nós precisamos saber, que nós não vamos falar aqui no seminário, mas que é importante nós sabermos. Então, breve retrospectiva do que vimos nos dois últimos encontros. Primeiro, dividimos metodologicamente a missa em partes para a nossa compreensão. Então, quais foram as duas partes que nós já vimos nos últimos encontros? Os ritos iniciais e liturgia da palavra. Quais são os elementos que compõem os ritos iniciais? Então, a munição feita pelo animador, depois nós temos o canto de abertura, a saudação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o padre faz. Temos o ato penitencial, o glória para os domingos, festas e solenidades, e depois o oremos, que é também chamado oração da coleta. Então, primeira parte dos ritos iniciais. Depois nós fomos para a segunda parte. Temos duas partes importantes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Então vimos os elementos que compõem a liturgia da palavra. Primeira leitura, o salmo que sempre responde à primeira leitura. Vimos a segunda leitura, depois a aclamação ao evangelho com o aleluia e a antífona, que diz respeito ao evangelho daquele dia. O evangelho, a homilia, profissão de fé e após a profissão de fé, nós temos a oração universal, ou também chamada a oração dos fiéis, certo? Então, com isso, nós encerramos a liturgia da palavra e iniciamos a liturgia eucarística. Tem duas coisas importantes que eu me esqueci de falar no encontro passado. Primeiro, quando nós vamos fazer uma leitura, nós não dizemos primeira leitura, segunda leitura, não. Porque a lógica da liturgia já diz que se depois do oremos vai um leitor para fazer a leitura, o óbvio é que essa leitura seja qual? A primeira. E precisa dizer então, primeira leitura? Não. Se já teve a primeira leitura, cantou o salmo, qual é a próxima leitura? A segunda, precisa dizer o que é óbvio? Não. Como diz o ditado popular, o óbvio não precisa ser dito. Certo? Então, eu não tinha dito isso na semana passada. E uma outra coisa também importante, nós até começamos o exercício aqui na paróquia, mas ainda está bem devagar, que é nós nos apropriarmos do manuseio da Escritura para acompanharmos as leituras. O folheto tem uma pedagogia muito boa, mas também nos faz preguiçosos, porque antes ter que chegar cedo na igreja, olhar lá no papelzinho que está na porta, separar e marcar as leituras, e pegar o folheto com tudo pronto, muitas vezes nós preferimos o folheto com tudo pronto, né?
Então, nós estamos começando esse exercício e agora a CNBB traduziu, a nova tradução da Bíblia da CNBB é idêntica aos textos litúrgicos, porque às vezes as outras traduções da Bíblia Ave Maria, Bíblia Pastoral, né? As outras traduções diferem muito as palavras, o contexto é sempre o mesmo. Então é importante nós nos aproximarmos da palavra de Deus, para também manusearmos a Bíblia da maneira correta. Porque de repente fala assim, abre a sua Bíblia, Evangelho de São Mateus. Aí tem gente que vai lá no início da missa, no início da Bíblia, né? Então não sabe aonde estão os textos bíblicos. E esta possibilidade que nós temos de nos aproximarmos da Bíblia para aprender o manuseio, para conhecer os textos bíblicos, para saber o ordenamento dos textos é também muito importante. Então nós não vamos tirar o folheto, mas fica o convite para que nós nos aproximemos mais da palavra, utilizando a Bíblia também na liturgia, ok? Então agora nós vamos para a liturgia eucarística, parágrafo 72. Quem tiver com seu livrinho, pode pegar aí e você vai grifar este parágrafo de canetão rosa-choque, porque ele é muito importante, certo? Parágrafo 72 do nosso livrinho. Vamos ler juntos? Na última ceia, o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz, quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que o fizessem em sua memória. Vamos parar aqui. Então, a liturgia eucarística é o coração da missa, ou seja, ela é uma parte muito importante, porque é na liturgia eucarística que nós fazemos esta memória visível do sacrifício que Cristo instituiu na cruz. Então, em primeiro lugar, nós temos a dimensão do sacrifício, ou seja, da vida entregue, do sangue derramado de Jesus no alto da cruz para nos salvar. Então, cada Santa Missa, nós temos a graça de participarmos do sacrifício de Cristo, ou seja, da sua entrega de vida. E este sacrifício de Cristo, que tem o seu alto, o seu cume na cruz, faz memória do quê? Da última ceia que Jesus realiza com os discípulos, que nós chamamos a ceia pascal. Então eu sempre gosto de dizer que a Semana Santa é um grande retiro para todos nós católicos, porque na Semana Santa nós revivemos todo esse mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus de maneira muito intensa nas celebrações, principalmente do Tríduo Pascal. Quinta-feira, a instituição da ceia do Senhor com a cerimônia de lava-pés. Sexta-feira da paixão, memória da morte do Senhor. Sábado de aleluia, vigília pascal, e o domingo de Páscoa, né? O Tríduo Pascal, então, nos insere de maneira concreta e real neste mistério que nós celebramos em cada Santa Missa. Então a missa, ela é ceia por quê? Porque o padre, fazendo as vezes de Cristo, atualiza o sacrifício de Jesus na cruz, na ceia do Senhor, e nesta ceia que tem comida e bebida, pão e vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Jesus, são capazes de nos alimentar interiormente, de nos fortalecer espiritualmente. E aí eu sempre gosto de dizer, como o nosso corpo humano biológico,
precisa de tomar café, precisa de almoçar, de lanchar e de jantar, para que ele viva. Nós também, a nível espiritualmente, precisamos de um alimento, precisamos de uma bebida que nos alimente espiritualmente. Por isso que Jesus institui no sacrifício da cruz a ceia eucarística, que é perpetuada por todos os séculos. Então, enquanto existir a humanidade, existirá a igreja de Jesus Cristo. E aqui a gente fala igreja com I maiúsculo. E a igreja de Jesus Cristo perpetua o seu sacrifício na cruz através da Eucaristia, fazendo memória deste acontecimento. Então, isso que esse pequeno parágrafo quis nos dizer, certo? Vamos lá agora, continuando onde nós paramos. Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, bebei, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Por isso, a igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondem às palavras e gestos de Cristo. Vamos parar aqui, porque esse parágrafo também é muito importante. Nós temos que entender o que ele está dizendo. Primeiro lugar, quais são os elementos que Jesus utiliza na ceia? Pão e vinho. Do que se faz o pão? Alguém sabe? Tem alguma cozinheira aí? Faz do trigo. E eu não sei se vocês já viram como é o filetinho do trigo. Quando a gente quer fazer esses enfeites assim, para a primeira Eucaristia, né? Para Semana Santa, nós vamos lá no mercado e compra o trigo. Então, como é o trigo? Ele tem uma haste, e nesta haste sai o que? Os grãos que aquele trigo produz. Mas nós não pegamos o trigo inteiro e fazemos dele o pão. Não. Primeiro você tem que triturar o trigo para ele virar o que? Farinha. E depois que se tornou farinha, você se faz o que? O pão. Ou seja, aqui nós temos alguns elementos para a nossa compreensão. O trigo é formado por vários grãos. Por isso que a igreja, cuja cabeça é Cristo, é formada por vários membros que somos cada um de nós. Mas para que esse trigo, o Cristo, pudesse se tornar alimento para saciar a fome do nosso coração, o que esse trigo teve que experimentar? A trituração. Teve que sofrer, teve que padecer, teve que ser morto, teve que ser crucificado. Então, se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz frutos. Então, nada na missa é por acaso, tudo tem um sentido teológico. O pão, o trigo que faz a farinha e, consequentemente, a farinha que faz o pão tem um sentido teológico, de unidade. E é necessário que nós entendamos isso. Esse alimento é de maneira simbólica o próprio Cristo. O trigo que foi triturado, que morreu e que se tornou o alimento para nós. O vinho é feito de quê? De uva. Quando você, às vezes, aqui em Goiás não é muito típico, porque nós estamos numa região muito quente, mas quando nós viajamos para o sul do Brasil, a gente vê várias barreiras de uva, porque tem produção de vinho, não é? Então, como que é um pé de uva? Nós encontramos nele vários cachos, e os cachos são formados por quê?
por uvas. Mas para que a uva se torne vinho, o que tem que acontecer com ela? O mesmo que passou o trigo. Ela precisa ser pisoteada, ela precisa ser esmagada, ela precisa ser pisada. E vai ser deste movimento que gera o que, gente? O vinho. E aqui nós olhamos novamente para Cristo. Ele foi pisoteado, ele foi esmagado pelos nossos pecados, e diante desta realidade, ele se oferta o vinho novo que nos dará a alegria de Deus, da qual nós não tínhamos antes, porque o nosso pecado não nos permitia. Então o padre não pode celebrar uma missa com suco de uva e tapioca. O padre não pode celebrar a missa com bolachinha Mabel e pinga ou cerveja. Por quê? Porque tudo na liturgia tem um significado teológico, um significado de fé. Então, se nós tomarmos lá o primeiro milagre de Jesus, qual foi o elemento que ele utilizou? A água, que depois se transformou em vinho, porque o vinho era uma bebida também típica dos judeus. Alguns brincam que se Jesus fosse alemão, ele teria consagrado a cerveja e não o vinho, né? Mas isso daqui tudo é especulação. Mas é importante vocês entenderem isso. Por que nós utilizamos o pão e o vinho? Porque foram, em primeiro lugar, os dois elementos que Jesus utilizou na última ceia, e o significado teológico destes elementos que compõem a ceia do Senhor. Então, vamos tomar aí o nosso folheto. Na consagração, está na segunda página do meio, quando você abre o folheto, na primeira coluna do lado esquerdo, tem o número 16, rito da comunhão, está antes do rito da comunhão, só para nós tomarmos aqui a memória da última ceia. Mandai o vosso Espírito Santo, acharam aí? Está em negrito. Vamos ler juntos? Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Paremos aqui. Toda missa nós relembramos, nós fazemos memória das palavras de Jesus da última ceia. Primeiro, tomai todos e comei. Entra a dimensão do banquete, a dimensão comensal. Porque você não senta à mesa com uma pessoa desconhecida. Quando nós vamos num restaurante que está muito cheio, e aí às vezes tem uma mesa de 4 pessoas e só tem 2 sentadas, nós ficamos todos sem jeito de ter que sentar naquela mesa. Por quê? Porque nós não conhecemos quem está sentado lá, não é assim? Diferente de um almoço de domingo na casa da mãe, que aí está toda a família reunida. Então aonde tiver lugar eu posso sentar, porque a casa da minha mãe, a minha família, são os meus parentes, e nós estamos ali e conhecemos a todos. Então Jesus quis que os seus discípulos tivessem intimidade com Ele, para que Jesus também tivesse intimidade com os seus discípulos. É um caminho de mão dupla, e não existiria um outro caminho melhor de proximidade a não ser o da mesa de comida. Por isso que a Eucaristia nos remete à ceia. Por isso que na Eucaristia se tem comida e também se tem bebida. Então Jesus tomou o pão, deu graças. Então a palavra Eucaristia significa ação de graças. Qual é o significado da palavra Eucaristia? Ação
de graças. Então, tudo que Jesus faz é, em primeiro lugar, ação de graças ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, porque revelastes essas coisas não aos grandes, mas aos pequeninos. Então, sempre na relação de Jesus com o Pai, ele inicia com ação de graças, com louvor. E não existe forma melhor de nós agradecermos do que através da Eucaristia. Por isso que toda celebração importante na igreja é celebrada com o quê, gente? Com missa. Um padre ou uma irmã que faz jubileu de ordenação ou de votos. Qual é a melhor forma de dar graças por aquilo? Uma missa. Quando um casal está fazendo 50 anos de casado, quando nós celebramos os sacramentos, uma missa. Por quê? Porque é a forma mais eficaz, mais plena e mais completa, podemos dizer assim, de nós agradecermos a Deus Pai por tudo aquilo que nós podemos experimentar. Então, a primeira atitude de Jesus é de agradecer, a ação de graças. E eu sempre tenho dito nas minhas pregações, nós somos um povo muito ingrato. Nós somos um povo muito descontente, um povo muito reclamão. Está calor, a gente reclama do calor, está chovendo, a gente reclama da chuva, está fazendo frio, nós reclamamos do frio, não é assim? Tem essa comida, não está boa, porque eu queria aquela que não tem, porque nós sempre queremos o que não tem. Eu fico com tanta dó das mães, porque elas gostam tanto de agradar os filhos. Então, de repente, chega lá, faz aquele almoço. Aí o filho fala, uai mãe, só não fez isso não, mas se ela tivesse feito, ele ia pedir outra coisa. Porque nós sempre queremos o que não tem. Somos um povo muito descontente. Então, a Eucaristia precisa nos ensinar a render graças, a louvar, a bendizer, como Jesus fez. Então, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos. Então, além da dimensão comensal do banquete, do alimento, da bebida, a Eucaristia nos remete à fraternidade, à solidariedade, à partilha. Então, se eu tenho a experiência de participar da missa todos os domingos, muitos de vocês já estão tendo o hábito da Eucaristia diária, ela me faz cada vez mais uma pessoa solidária, uma pessoa cheia de caridade, que sempre quer ajudar o próximo, a dimensão fraterna da Eucaristia. Por isso Jesus partiu, dividiu, deu aos seus discípulos. E ao dar aos discípulos, o que ele disse aos discípulos que ele estava dando? Apenas um pedacinho de pão? Não. O que Jesus estava dando? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será o quê? Entregue por vós. A entrega de Jesus por nós foi plena, ele se entregou inteiramente. E nós fazemos o nosso caminho de fé, sendo esquartejados pelo mundo e entregando partes para Jesus, porque não somos capazes de nos entregar inteiramente a Ele, como Ele se entregou inteiramente a nós. Então, se der para ir à missa, tudo bem, se não der, tudo bem também. Se der para chegar no horário da missa, tudo bem. Se der para chegar na metade, ainda bem que eu cheguei na metade, porque é melhor chegar na metade que não ir. Os preguiçosos têm essa visão, que eu digo que é diabólica, não é? Falta de vergonha na cara, como eu disse domingo na missa da noite. Ou seja, quando eu entendo o que está acontecendo na missa, o valor da Eucaristia, o significado dela, que Jesus está se entregando inteiramente por mim, por amor a mim, não é possível eu ser mesquinho com Ele e entregar o resto da mochiba que me sobra
porque ninguém quer, nem os cachorros, então eu dou para Jesus. Aí vem também a provocação que a Eucaristia nos dá, a nossa entrega total ao Senhor. Mas nós temos um pé atrás com Jesus, eu falo isso muito nas minhas pregações. Nós nos doamos tanto no concurso da prefeitura que vai ter, nós nos doamos tanto naquele vestibular que eu quero ser aprovado, nós nos doamos tanto no nosso trabalho, mas para Jesus nós queremos dar o resto que sobra. E na Eucaristia Ele se dá de que jeito, gente? Totalmente, plenamente. Ele disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E a entrega dele por nós, no sacrifício da cruz, foi por quem? Por nós, por cada um de nós. Não foi para ele, porque ele já era Deus, não precisava ter feito isso, mas tudo que foi feito foi para nós. Vamos para a segunda parte, lá onde nós paramos no folheto. Vamos ler juntos? Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Força, igreja. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Vamos parar aqui. Quando Jesus tomou o cálice, qual foi a primeira coisa que ele fez? Deu graças. Não é? Vocês acabaram do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomando o cálice em suas mãos, deu graças. Qual é o significado da palavra Eucaristia? Ação de graças. Qual é o significado da palavra Eucaristia? Deu graças. Depois de dar graças, fez o quê? Entregou aos seus discípulos como pão. Dimensão fraterna da partilha, da solidariedade, da caridade, que a Eucaristia nos impele. E aí disse: tomai todos e bebei. Então, Eucaristia é comida e bebida. A dimensão comensal da ceia do Senhor. E a bebida é feita de quê? De uva. Com a uva você faz o vinho, dentro daquela dimensão que eu já acabei de explicar agora para vocês. Então, este cálice é sinal do quê? Do sangue que Jesus derramou onde? Na cruz para nos salvar. O sangue de Jesus foi que nos lavou do nosso pecado. Nós fomos lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro, vai dizer a Escritura. Então, antigamente as mulheres não tinham máquina de lavar como tem hoje. Não tinha o Vanish, não tinha o Omo Progress. Então, quando a mulher queria a roupa bem lavada, o que ela tinha que fazer? Tinha que alvejar, não é? Fazia de quadra, passava na roupa, colocava um plástico no chão, colocava a roupa lá, jogava sabão, deixava no sol, depois ia, esfregava mais um pouco, colocava mais um pouco de sabão, deixava lá. Então é todo um trabalho, para quê? Para lavar e alvejar aquela veste, ou aquele pano. Por que eu quero pegar este exemplo? Porque a Eucaristia, o sangue do Senhor, é que nos lavou, nos purificou e nos alvejou da sujeira do nosso pecado. Imagina isso. Nós que éramos todos sujos, marcados pelo nosso pecado, pelas nossas dores, pelas nossas feridas, recebemos este sangue que foi capaz de nos dar uma nova vida, de nos purificar, de nos limpar e de nos salvar. Então, todas as vezes que nós recebemos
a Eucaristia. Não é qualquer coisa que eu estou recebendo, mas é o corpo e o sangue de Cristo, porque na Eucaristia eu me torno Cristo e Cristo torna eu, porque aquilo que eu recebo vai sendo diluído onde? Dentro do meu organismo, e vai caindo onde? Na minha corrente sanguínea. O sangue de Jesus vai tornando o meu sangue, e o meu sangue vai se tornando o sangue de gente do céu. Imagina entender a Eucaristia nessa perspectiva. Agora tem gente que vem comungar, meu Deus do céu, achando que está recebendo uma balinha na feira. Mal abre a boca para falar amém. Então todas as vezes que eu recebo a Eucaristia, eu preciso dizer amém. E qual o significado da palavra amém? Eu aceito, eu acredito, eu estou aderindo a isso que eu estou recebendo, eu acredito, eu sei o que eu estou recebendo. E muitas vezes nós abrimos tanto a boca para falar mal dos outros, para xingar, para maldizer, para espraguejar, mas não damos conta de abrir a boca para falar amém. Então é necessário compreender o sentido do que estamos celebrando. Para quê? Para viver bem. Então, para saber que eu não posso ficar nem um domingo sem a missa, sem ter essa possibilidade, essa graça de estar perto do corpo e sangue de Jesus, certo? E então este sangue é derramado, que nos lava e nos purifica dos nossos pecados. E qual foi a última frase que nós lemos aí no folheto? Vocês prestaram atenção? Qual foi o mandato que Jesus deu? Fazei isto que? O corpo e o sangue, isto, referindo à Eucaristia, ao corpo e o sangue dele. Fazei isto em... Então aqui eu quero explicar para vocês o que significa fazer memória na liturgia. Porque muitas vezes nós imaginamos que fazer memória significa apenas relembrar um fato do passado. Então, por exemplo, há 2 anos atrás eu me casei. Então eu relembro o dia do meu casamento, que eu vesti de noiva, a minha família reunida, etc e tal. Então, este é um tipo de memória, relembrar um fato do passado. A memória da liturgia, ela é mais profunda. Não é apenas recordar, contar a história do que aconteceu há 2000 anos atrás, não. A memória na liturgia é que por meio da ação do Espírito Santo, os dons que são apresentados no altar, ou seja, o pão e o vinho, pela força do Espírito se tornam, de maneira real e concreta, o corpo e o sangue de Cristo. Isso nós chamamos de memória atualizada. No primeiro encontro eu falei, cada missa que você participa na sua vida é única e não se repete. Porque na memória atualizada do sacrifício de Jesus, da entrega do seu corpo e do seu sangue, nós temos a possibilidade de nos adentrarmos neste mistério e de participar dele como os discípulos participaram na última ceia. Gente, vocês estão compreendendo isso? A memória atualizada do sacrifício de Cristo, na celebração eucarística que nós participamos, nos insere de tal forma pela ação do Espírito Santo neste mistério, que nós participamos do sacrifício atual de Cristo como os discípulos na última ceia. Olha que profundidade, olha que graça, olha que privilégio nós temos. E tem muito católico que não conhece a Eucaristia
e vai para qualquer igrejinha de pastor Zé Perequetá para fazer um teatrinho chamado Santa Ceia, com suquinho, lafrute e o pãozinho da padaria, que depois que acaba a gente joga as fiapinhas de pão fora, varre, põe na geladeira o lafrute. Foi a Santa Ceia. Eucaristia, memória atualizada. Eu tenho a graça de adentrar ao mistério de Cristo, e esse mistério me alcança, e é atual, é real. Então nós não podemos trocar o certo pelo duvidoso, porque não é qualquer Santa Ceia que diz por aí que se equipara a Eucaristia, pelo contrário, não chega nem aos pés. E você só encontra a Eucaristia onde, gente? Na Igreja de Jesus Cristo. Nas outras não há. Não há. Então é necessário que nós compreendamos o que nós estamos celebrando. Eu empolgo nesses conteúdos, mas voltemos ao nosso livro. Então agora, de maneira metodológica, quais são os elementos que compõem a liturgia eucarística? Então, primeiro nós temos a preparação dos dons. Quais dons são esses? O que vocês acham? Que dons que são esses? É o dom de eu tocar violão? De eu cantar? Não. Aqui nós falamos dos dons que nós apresentamos. E quais são esses dons? O pão e o vinho. E junto com o pão e o vinho, que vão se transformar em quê? Corpo e sangue de Cristo, eu apresento também os meus dons particulares, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, as minhas necessidades, as minhas alegrias, as minhas dores. Então nós chamamos preparação das oferendas. Erradamente nós chamamos essa parte da missa de ofertório, né? Agora é o ofertório. Não, não é ofertório. Se chama preparação das oferendas. Porque vai ser neste momento que o padre, em nome da comunidade, apresenta ao Pai, fazendo as vezes de Cristo, os dons que vocês trouxeram. O pão e o vinho, juntamente com as suas vidas. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, receba agora o pão, fruto do trabalho do homem, que vai se tornar para nós o corpo de Cristo. Depois o padre diz, esta é uma oração secreta. Por que é uma oração secreta? Não é que os outros não podem saber, é uma oração que o padre faz silenciosamente. Não sei se vocês já repararam, eu creio que os ministros sim, porque sempre estão lá comigo, os acólitos, né? Então enquanto o povo está fazendo a preparação das oferendas, vindo, ajoelha aqui, reza, faz a oferta material, o padre recebe o pão e apresenta fazendo esta oração. Depois ele recebe o cálice com o vinho, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora nós vos apresentamos e que vai se tornar para nós o cálice da salvação, o sangue de Cristo. Então o padre apresenta estes dons que vocês trazem ao Divino Pai Eterno, fazendo as vezes de quem? De Cristo. Então é neste momento que nós também nos tornamos ofertas vivas diante do altar do Senhor, certo? Então aqui tem também a dimensão caritativa da oferta, porque através da oferta material, dos dízimos que vocês devolvem, que a paróquia é mantida, que nós pagamos a conta de energia, não é? Que nós pagamos a conta de água, que nós pagamos o funcionário para limpar aqui, que nós compramos o material de limpeza, que nós pagamos os salários das secretárias para atender vocês das demandas que têm. Então a Eucaristia também nos leva à dimensão fraterna, de colaborar, de saber que essa casa é de Deus, mas também é minha, e na casa que é minha, que é nossa, nós também somos responsáveis pela manutenção dela, certo? Enquanto a procissão da preparação das oferendas, também nós temos um cântico, né?
que os músicos chamam de cântico de ofertório. Depois disso, nós vamos para a oração eucarística. Então eu gostaria de tomar aí com vocês parágrafos 78 e 79 do nosso livrinho. Voltemos ao livro. Vamos ler juntos? Inicia-se agora a oração eucarística, centro e ápice de toda a celebração, prece de ação de graças e santificação. O sacerdote, o povo, a elevar os corações ao Senhor na oração e ação de graças, e o associa à prece que dirige a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo, em nome de toda a comunidade. O sentido desta oração é que toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. A oração eucarística exige que todos a ouçam respeitosamente e em silêncio. Então agora no seu folheto número 15, folheto da missa, número 15. A oração eucarística é o centro e ápice de toda a celebração litúrgica. Então, como eu dizia no início, é o coração da missa. Uma parte muito importante. Porque lá nós somos convidados pelo sacerdote a elevar os nossos corações para onde? Para o alto. Olha lá no número 15, o padre diz: o Senhor esteja convosco. O que vocês respondem? Ele está no meio de nós. Aí o padre diz: corações ao alto. E vocês? O nosso coração está em Deus. Corações ao alto. E aí vocês dizem? O nosso coração está em Deus. Então, qual é o movimento que a oração eucarística precisa fazer em nós? De subida ou de descida? De subida. Mas muita gente vai estar no celular nesta hora, outros vão estar batendo perna indo no banheiro para pegar água, outros vão estar vendo passarinho, outros vão estar olhando menino correndo para lá e para cá. E aí nós não desfrutamos do que a Eucaristia está querendo fazer em nós. Nos elevar ao mais alto que poderíamos chegar, que não faríamos por conta própria, mas pela graça do Cristo, que se entregou, que se fez alimento, que entregou o seu corpo e o seu sangue por nós, nós somos elevados por Ele. E toda a liturgia da missa, ela é trinitária. Como acabamos de ler, a prece que dirige a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo. E o padre faz isso, levando a Assembleia, conduzindo a Assembleia, em nome de quem? De Cristo. Fazendo, às vezes, de Cristo. Aí depois o padre diz: demos graças ao Senhor nosso Deus. O que vocês respondem? É nosso dever e nossa salvação. É nosso quê? Dever. Dever. Em primeiro lugar, é nosso dever. Ou seja, é nossa obrigação. Não é assim fazer quando eu quero, quando dá, quando sobra tempo, não. É meu dever. É minha obrigação. E é meu dever e é minha obrigação por quê? Porque é também a minha salvação. Não é uma obrigação como de uma tarefa escolar, que se eu não fizer, depois eu vou ficar de castigo lá na escola, com a professora ou com a diretora. Não. É o meu dever porque eu entendo o que Cristo quer me dar, ou seja, a sua salvação. E sabendo que cada Santa Missa que eu participo, a salvação de Deus me alcança.
Gente do céu, olha que nível de conteúdo vocês estão aprendendo. Para quê? Para que vocês vivam, para que vocês experimentem a salvação de Deus. Então a oração eucarística nos provoca a este movimento. Agora, nós vamos trazer, a partir do versículo do parágrafo 79, as partes que compõem a oração eucarística. Então nós vamos ler, por exemplo, letra A, que é o prefácio. Então o que é um prefácio? E depois a gente vai para o folheto da missa para ver isso de maneira concreta, certo? Então vamos lá. 79. Pode-se distinguir-se dos seguintes modos principais elementos que compõem a oração eucarística. Letra A, vamos ler juntos? Ação de graças, expressa principalmente no prefácio, em que o sacerdote, em nome de todo o povo santo, glorifica a Deus Pai e lhe rende graças por toda a obra da salvação ou por um dos seus aspectos, de acordo com o dia, a festa ou o tempo. Volta para o número 15 do folheto. Qual é a parte da oração eucarística que nós chamamos de prefácio? É esta oração que o padre faz antes do santo. Vocês estão vendo na última coluna? Depois que vocês responderam, é nosso dever e salvação, vem uma oração, não vem? Depois embaixo lá não tem negrito o santo, que pode ser cantado ou rezado? Então esta oração que está aí se chama prefácio, que é uma oração de ação de graças. Qual o significado da palavra Eucaristia? Ação de graças. Então na oração eucarística não pode faltar ação de graças. E nós encontramos a ação de graças em qual parte da oração eucarística? Prefácio. Agora olha o que é um prefácio. Vamos ler juntos? Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Senhor, Pai de infinita bondade, pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações, vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais, por meio dela, de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade, que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, cantando com toda a igreja a uma só voz. Gente, vocês prestaram atenção, que oração de louvor mais bela! Só que na hora que o padre está fazendo essa oração, você está com a cabeça no mundo da lua, quando você não está cochilando aqui, babando na frente do padre. Não presta atenção no que está acontecendo. Então o prefácio nos insere dentro do mistério celebrado. Então se é uma festa de Nossa Senhora, vai ter um prefácio próprio falando dela. Se é uma festa dos santos, se é um tempo litúrgico como o da Páscoa, né, que é do tempo comum. Mas sempre tem esta conotação do quê? De um grande louvor, de uma oração de ação de graças ao Pai, no Filho, pelo Espírito Santo, certo? Então esta é a primeira parte da oração eucarística, que se chama prefácio. Vem a segunda parte, letra B. Vamos ler juntos? Nosso livrinho, parágrafo 79, letra B. Vamos ler juntos. A aclamação pela qual toda a Assembleia, unindo-se ao Espírito Celestes, canta o Santo. Esta aclamação, parte da própria oração eucarística, é proferida por todo o povo com o sacerdote.
Então, depois do prefácio, qual é o segundo elemento da oração eucarística? O santo. Como eu dizia no nosso encontro passado, no hino de louvor, que nós chamamos de glória, eu posso cantar qualquer canto que fala glória. Glória ao Pai Criador. Não. O ato penitencial, eu posso cantar qualquer canto que fala perdão ou piedade. Pai, eu vim aqui para te pedir perdão. Não. Porque tem uma oração própria do rito para o ato penitencial. Senhor piedade, Cristo piedade, Senhor piedade. Ou confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, para o glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. E a oração, o santo do mesmo jeito, é uma oração. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa. E aí a gente vai, pode ser cantado ou rezado, desde que a letra seja a letra do missal. Então eu não posso pegar qualquer canto que fala santo, santo e colocar na hora do santo, certo? Então aqui, nesta oração ou neste canto, nós ressaltamos o que de Deus? A santidade de Deus, porque é a santidade dele que nos santifica. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Então este, o segundo elemento da oração eucarística. Terceiro, letra C. Voltemos ao nosso livro. Vamos ler juntos, letra C? A epíclese, na qual a Igreja implora, por meio de invocações especiais, a força do Espírito Santo, para que os dons oferecidos pelo ser humano sejam consagrados, isto é, se tornem o corpo e sangue de Cristo, e que a hóstia imaculada se torne a salvação daqueles que vão recebê-la em comunhão. Então, o terceiro elemento que compõe a oração eucarística, a epiclese. Padre do céu, o que é isso? É de comer, é de passar no cabelo. Nossa, padre, é um nome bonito, minha próxima filha vai chamar epiclese. Não, nada disso. A epiclese é a invocação que o padre faz ao Pai, para que o Pai abra o céu e mande o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai transformar o pão em corpo de Cristo, e vai transformar o vinho em sangue de Cristo. Esta parte chama epiclese, que vem do grego, que significa invocação. Invocar o Espírito Santo para que o pão se transforme em corpo de Cristo, para que o vinho se transforme em sangue de Cristo. Agora vamos entender isso na prática. Volte para o folheto da missa, depois do santo. Os dois parágrafos que tem aí, depois do santo. Vamos ler juntos? Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Continue. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o quê? O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, toda a liturgia, toda a celebração eucarística é trinitária.
O que nós estamos pedindo aqui na epiclese? Que o Pai mande quem? O Espírito Santo, e o Espírito Santo transforme as oferendas que nós levamos, fruto da terra e do nosso trabalho humano, e estas oferendas vão se tornar em quem? Cristo. Gente do céu, olha que maravilha! E às vezes a gente voando na hora que o padre está fazendo esta oração. Então, esta parte da missa, como chama? Epiclese. Voltemos ao nosso livro, letra D. Letra D. Quarta parte da oração eucarística. Vamos ler juntos a letra D? A narrativa Ativa. da instituição e a consagração, quando pelas palavras e ações de Cristo se realiza o sacrifício que ele instituiu na última ceia, ao oferecer o seu corpo e sangue sob as espécies de pão e vinho, e ao entregá-los aos apóstolos como comida e bebida, dando-lhes a ordem de perpetuar este mistério. Então, essa parte eu já expliquei no início, né? Não vou voltar nela. Aqui eu gostaria de ressaltar um aspecto. Se a oração eucarística é o coração da missa, e a oração eucarística é composta por todos esses elementos, a parte mais importante da oração eucarística é qual? A narrativa da instituição da Eucaristia. Por que é narrativa? Porque nós vamos narrar aquilo que Jesus falou quando ele instituiu a Eucaristia. Então, por isso se chama narrativa. Então, ela sendo a parte mais importante da missa, como é que nós devemos estar? Deitado no banco, com a bocona aberta, roncando? Sentados? Não, esta hora nós devemos estar de joelhos. Então, na hora mais importante da missa, que jeito nós devemos estar? De joelhos. No momento da narrativa, da instituição da Eucaristia, da consagração do pão e do vinho que o Espírito Santo possibilita através da oração para que se torne o corpo e sangue de Cristo, e é perpetuado através do sacrifício de Cristo na Eucaristia, fazendo memória sempre. E aqui o conceito de memória não é relembrar, como eu expliquei, apenas de um fato que aconteceu 2000 anos atrás, mas é uma memória atualizada, que acontece aqui e agora, e que nós experimentamos como os discípulos experimentaram na última ceia. E como que o padre encerra a narrativa? Volte lá no folheto. O que o padre vai dizer? Eis o mistério da fé. E aí o que vocês respondem? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá. Voltemos ao seminário de fé católica, primeiro módulo. Muitos de vocês participaram. Lá eu expliquei o que era o mistério pascal de Cristo. Vocês lembram? Quem participou? Qual é o mistério pascal de Cristo? Quem se arrisca? A paixão, morte e ressurreição de quem? De Cristo. De Cristo. Então este é o mistério pascal de Cristo, que se torna para nós mistério de fé. Então, no outro seminário eu disse que mistério não é uma coisa enigmática, não é algo de terror, não é uma realidade que nós não podemos saber. Qual era o conceito de mistério que eu explicava para vocês no seminário passado? É aquilo que eu posso conhecer, que eu posso adentrar, que eu posso experimentar, mas que eu não vou esgotar. Por isso que se chama mistério. Então, por que nós falamos mistério da fé? Porque nós estamos anunciando
a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a vinda de Jesus, nós experimentamos este mistério na nossa vida, mas nós nunca poderemos esgotar. Por isso se chama mistério, e é mistério de fé, certo? Então, aqui encerra a narrativa. Algumas pessoas perguntam assim: padre, qual é a hora que eu levanto? Depois que termina a narrativa. Quando o padre diz, eis o mistério da fé, eu já posso responder levantando, certo? Então, este é o momento. Eu me ajoelho, aí você poderia perguntar, qual é a hora que eu ajoelho? No ápice da epiclese. Enviai o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho. Essa hora é tão importante que toca até o sino. Uai, padre, se na igreja não tiver o sino, você olha para a mão do padre. Na hora que ele falou, santificai essas oferendas, porque até aqui, na epiclese, o padre está com as mãos para o alto, né? Então, vamos lá, voltando um pouquinho no santo. Na verdade, vós sois santo, ó digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis do caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por Cristo, como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Aí vocês respondem, vosso Filho permaneça entre nós. Ainda o padre com as mãos para o alto. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, olha o movimento que o padre faz. Envieis o vosso Espírito Santo para santificar os dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o momento que todo mundo ajoelha. E qual é o momento que eu levanto? Eis o mistério da fé. Ok? Vamos lá. Letra E do nosso livrinho. Anamnese. Para quem não conhece a palavra, daqui a pouco eu vou explicar, tá bom? Anamnese. Vamos lá, letra E. Anamnese, pela qual, cumprindo a ordem recebida do Cristo Senhor, através dos apóstolos, a Igreja faz a memória do próprio Cristo, relembrando principalmente a sua bem-aventurada paixão, a gloriosa ressurreição e a ascensão aos céus. Então, depois da narrativa da paixão, da ceia, nós temos a anamnese. Então a palavra significa relembrar, recordar, é uma palavra que vem do grego, não é? Então, quando você fala que uma pessoa está de amnésia, o que é isso? Ela está uma pessoa esquecida, não lembra, não é? Então vem também da mesma raiz do grego. Anamnese significa recordação. Então nós recordamos qual mistério? O mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso dizemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus, certo? E depois o padre continua a oração. Olha lá o que tem dentro aí da anamnese. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, relembrar, recordar, memória atualizada, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz, fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que Ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Como que chama essa parte toda? Anamnese, certo? Recordar, relembrar da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então esta é uma outra parte da oração eucarística. Vamos agora, letra F, a oblação. Volte aí. Próxima parte da oração eucarística.
Oblação. A oblação pela qual a Igreja, em particular a Assembleia atualmente reunida, realizando esta memória, oferece ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada. Ela deseja, porém, que os fiéis não apenas ofereçam a hóstia imaculada, mas aprendam a oferecer-se a si próprios e se aperfeiçoem cada vez mais pela mediação do Cristo na união com Deus e com o próximo, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Qual a finalidade da Eucaristia? Esta daí, grifa com canetão rosa-choque, esta última frase. A finalidade da Eucaristia é que Deus seja tudo em todos. A finalidade última da Eucaristia é que Cristo, é que o amor de Deus seja tudo em todos. Então, esta próxima parte da missa, da oração eucarística, depois da anamnese, nós a chamamos de oblação. Então, qual o significado da palavra oblação? Oferecer-se. Então, nós vimos que na Eucaristia, nós fazemos memória do sacrifício de Cristo, da entrega, da sua oferta total de si. E eu, que sou chamado a viver a Eucaristia, também sou chamado a fazer o que na minha vida? A me ofertar inteiramente ao Senhor, a me oferecer como uma oblação viva e agradável ao Senhor. E os salmos vão nos ajudar neste movimento. Então, por isso que a próxima parte, esta chamada oblação, nós rezamos por toda a igreja. Pegue aí no seu folheto, vamos agora lá, próxima parte, próximo parágrafo, depois da anamnese. O que está escrito aí? Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa igreja que está em Goiânia, fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Washington, e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como um sinal profético de unidade e de paz. Então nós rezamos por toda a igreja, nós rezamos pelo Papa, nós rezamos pelos bispos, nós rezamos por todo o povo de Deus, para que nós, como igreja, nos tornemos o quê? Uma oblação, uma oferta agradável a Deus. Então, como chama essa parte da oração eucarística? Oblação. Então, aí só você circular sempre as primeiras palavras de cada letra, né? Então, a letra C, você vai sublinhar epiclese. Depois, letra D, narrativa da instituição. Letra E, anamnese. E agora letra F, oblação. Certo? Só para vocês entenderem, principalmente os catequistas, os ministros, os leitores, que precisam conhecer isso daqui a fundo, para depois ensinar nos nossos grupos, nas nossas pastorais. Certo? Letra G, as intercessões. Voltemos ao nosso livro. Vamos ler juntos? Letra G. As intercessões pelas quais se exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, tanto celeste como terrestre, que a oblação é feita por ela e por todos os seus membros, vivos e defuntos, que foram chamados a participar da redenção e da salvação obtidas pelo corpo e sangue de Cristo. Eu disse no encontro passado que a liturgia da Eucaristia une a Jerusalém terrestre com a Jerusalém celeste. E aqui nós temos a comunhão dos santos.
nós pedimos a intercessão deles para a nossa jornada, para a nossa caminhada. E neste momento também nós temos a comunhão, na comunhão dos santos, a possibilidade de rezar por quem? Pelos nossos entes queridos já falecidos. Tem muita gente que quando perde o pai, a mãe, o filho, o marido, a esposa, eu vou lá no João de Deus, agora ele está preso, né? Mas eu vou no centro espírita da dona fulana, da dona cicrana, porque infelizmente ainda tem muito católico pagão, que vem à missa e frequenta centro espírita para receber paz, saravá e tudo mais. Tem que tomar vergonha na cara e se converter, servindo a dois senhores. Padre, eu perdi meu filho, eu estou sofrendo tanto, e minha vizinha falou que se eu for lá no centro espírita Eurípides de Barçanufo, lá o meu filho vai falar comigo, papai, ppp. Não crê na ressurreição de Jesus. Você precisa ficar falando com o defunto, mesmo que seja o filho, não crê na ressurreição de Jesus, naquilo que professa crer na ressurreição dos mortos. Então, eu sempre digo que neste momento da missa, nós podemos apresentar todos os nossos entes queridos que já partiram. É o momento mais nobre, mais santo, mais belo, na qual eu poderia entrar num vínculo de unidade de ligação com aqueles meus entes queridos que já passaram. Então, qual é a melhor forma de manter viva a memória de um ente querido meu já falecido? Celebrando uma missa na intenção da alma dele ou dela. E este é o momento que na oração o padre reza pelos vivos, mas reza também pelos mortos. Então, como eu dizia semana passada, não é o nome que o animador leu ali no início antes da missa que vale a missa do 7º dia ou do dia do falecimento, mas é a intenção que você apresenta. Deixe seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Dentro da liturgia da missa tem um momento para isso. Por quê? Porque a Eucaristia une o céu à terra. Então aqui nós precisamos compreender isso também. Não ficar caçando chifre na cabeça de égua, indo atrás de centro espírita para falar com quem já morreu. O católico que vive a Eucaristia, que crê, que sabe que a Eucaristia une o céu e a terra, precisa disso, gente? Não precisa. Por isso nós precisamos compreender. Agora vamos lá no folheto para ver como é que é essa oração. Olha lá. A última aí da primeira coluna, onde nós estávamos. Olha o que está escrito: lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no fim da ressurreição, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Gente, vocês querem uma oração mais bonita do que essa? Eu acho essa oração tão forte, quando nós falamos para Deus Pai, para o Divino Pai Eterno, que só Ele conhecia a fé daquele falecido. Imagina, que nós, por mais que conhecemos o outro no cotidiano da vida, mas o coração, a fé daquela pessoa, somente o Pai poderia conhecer, né? Então, todos que adormeceram na paz do vosso Cristo, de todos os falecidos, cuja fé só vós, ó Pai, conhecestes. Acolha esse meu ente querido na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da... Tem coisa melhor para você desejar para um parente seu falecido do que isso que você está rezando aqui na missa? Não tem, gente. Não tem centro espírita, saravá, passe, carta
que ofereça para o ente querido falecido algo mais forte do que nós rezamos na liturgia eucarística para os nossos falecidos, para os nossos entes queridos. Então aqui o puxão de orelha, vocês converterem, mudar de vida e viverem de fato a fé. E nós encerramos a oração eucarística com a doxologia final, que significa glorificação, certo? Então a palavra doxologia vem do grego e significa glorificação, certo? Vamos lá, letra H, para nós encerrarmos a oração eucarística. O que está escrito lá? A doxologia final, que exprime a glorificação de Deus e é confirmada e concluída pela aclamação. Amém do povo. Vamos agora para o folheto. Olha o que é a doxologia final. O que está escrito lá? Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Então até aqui ainda é a intercessão, certo? As intercessões, que está na letra G. E agora vamos de fato para a doxologia, porque a gente não tinha lido lá aquela hora, né? Eu empolguei aqui falando dos que já morreram. Agora vamos à doxologia, bem forte. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Como que chama essa oração? Doxologia, que significa o quê? Glorificação. Por Cristo é por Ele, é com Cristo, é com Ele, é em Cristo, é nele, que nós elevamos a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade de quem? Do Espírito Santo. E nós elevamos o quê? Toda a honra, toda a glória e todo poder, não é? Agora e para sempre, como dizia a oração antiga, agora e pelos séculos dos séculos, ou pelos séculos sem fins, amém, que significa agora e para sempre, né? Então, tem diversas traduções. E qual é a resposta do povo? Amém. O povo não abre a boca para responder, amém, às vezes é um amém, meu Deus do céu, sem feijão, sem couve, sem beterraba, sem força, né? Então nós encerramos a oração eucarística com qual resposta? O que significa a palavra amém? Eu aceito, eu acredito, eu faço adesão a tudo isso. Podemos dizer, é a minha chancela, dizer que eu acredito em tudo isso que eu estou celebrando, que eu estou participando. Por isso que nós fomos parte por parte, para vocês entenderem. Porque senão a gente fala, ih, aquela parte do número 15, pensa que parte comprida, quais 3 colunas lá do folheto, é só oração eucarística. Mas se a gente entende, como nós estamos fazendo aqui, não é? Então, depois da oração eucarística, nós entramos para o rito da comunhão, certo? Então, no rito da comunhão, nós temos a oração do Senhor, que é conhecida popularmente como a oração do Pai Nosso. Na oração do Senhor, pede-se o pão de cada dia, que lembra para os cristãos, antes de tudo, o pão eucarístico, e pede-se a purificação dos pecados, a fim de que as coisas santas sejam verdadeiramente dadas aos santos. O sacerdote profere o convite, todos os fiéis recitam a oração com o sacerdote, e o sacerdote acrescenta sozinho o embolismo que o povo encerra com a doxologia, desenvolvendo o último pedido do Pai Nosso.
O embolismo suplica que toda a comunidade dos fiéis seja libertada do poder do mal. Então, como é? Oração do Pai Nosso. Pega o missal para mim, por favor, lá na... Já guardaram? Pega lá, Rose, o missal para mim, por favor. Aqui, o padre quer explicar uma coisa que muitas vezes vocês não entendem. Quando nós estamos rezando o Pai Nosso, no terço, numa oração que a gente faz em casa com a família, como que nós encerramos o Pai Nosso? Com qual palavra? Amém. Mas na missa tem uma diferença. O amém do Pai Nosso, na oração eucarística, ele não vem depois do Pai Nosso. Por isso que nós não falamos o amém logo depois que terminamos o Pai Nosso. Porque depois do Pai Nosso, o padre faz mais uma oração, e só depois desta oração que vocês respondem amém. Então o padre vai pegar o missal para vocês compreenderem o que ele está falando. Então ele vai dizer: rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Aí vocês vão dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ponto. Não tem amém aqui ainda. Por quê? Porque o padre vai continuar o que vocês rezaram no Pai Nosso. Qual foi a última frase do Pai Nosso? Mas livrai-nos do mal, ponto final. Aí o padre vai continuar: livrai-nos de todos os males, ó Pai. Como é que vocês terminaram o Pai Nosso? Livrai-nos de todos, livrai-nos do mal. Aí o padre continua: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo. E aí o que vocês vão responder? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí o padre continua com a oração da paz agora. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Aqui que é o amém do Pai Nosso. Certo? Por quê? Porque este amém, ele encerra toda esta parte da oração eucarística, para não ter necessidade de falar amém depois do Pai Nosso e amém aqui de novo. Então, se eu estou rezando o terço do grupo de oração, na reunião da minha pastoral, terminei o Pai Nosso dizendo: mas livrai-nos do mal, amém. Estou participando da missa, mas livrai-nos do mal, ponto final. Aí vai ter a oração e o amém do Pai Nosso a que hora? Depois que o padre diz: vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Aí este amém tinha que balançar essa igreja. Por quê? Porque é o amém da sua assinatura de tudo aquilo que você viveu na oração eucarística. É como se colocasse o dedo cheio de tinta lá, pá. É como se você estivesse assinando: eu creio, eu acredito, eu estou aderindo a tudo isso que eu rezei nesta oração eucarística, certo? Então é importante o padre educar vocês, o padre ensinar, para que vocês entendam. Então a oração do Senhor, depois o rito da paz, esse
esta oração que o padre já diz, que pode ter o abraço da paz neste momento, mas como a nossa paróquia é muito grande, né, na maioria das vezes o padre deixa para o final, porque eu quero cumprimentar minha vizinha, minha comadre, papai, ppp, e aí a gente quer que o abraço da paz vire um momento da feira, da missa, né, o intervalo. Então, para evitar a fadiga, nós deixamos para o final. Depois do rito da paz, vem a fração do pão. Isso eu queria explicar para vocês também. Vou voltar para o missal. O rito da fração do pão. Depois enquanto o pessoal está rezando ou cantando o cordeiro, vocês já repararam que o padre fraciona a hóstia grande, tira um pedaço dela e coloca onde? Dentro do cálice. Por que o padre faz isso? Porque dentro do ritual da Eucaristia, aonde tem sangue tem carne, e aonde tem carne tem sangue. Tem gente que fala assim: uai, padre, por que durante a semana a gente comunga só de uma espécie? Então eu comungo só o corpo de Cristo? Aí eu digo: aonde tem carne tem sangue, e aonde tem sangue tem carne. O corpo e o sangue de Cristo estão unidos intimamente nas espécies do pão e do vinho, de tal forma, depois de tudo isso que a gente acabou de compreender, que não há separação. E dentro do ritual da missa existe a fração do pão. O padre parte a hóstia grande, tira um pedaço dela e faz uma oração secreta. Lembrando que oração secreta não é uma oração que ninguém pode saber, certo? A oração secreta é uma oração que o padre, só ele faz silenciosamente, certo? E qual é esta oração? Quando o padre tira um pedaço da hóstia grande e coloca dentro do cálice, ele diz: é esta união do corpo e do sangue de Cristo, Senhor nosso, esta união do corpo e do sangue de Jesus Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Então aí, coloca lá dentro, e aí ele faz uma genuflexão. Então, palavra geno do grego, que significa joelho, e flexão, que significa o quê? Movimento. Então, o que é uma genuflexão? É uma prostração, quando o padre se ajoelha. Então, ele parte o corpo de Cristo, faz a oração, coloca aquela parte dentro do cálice, e depois ele faz a reverência, porque ali é corpo de Cristo, porque ali é sangue de Cristo. Então aí ele faz a genuflexão, levanta, e enquanto isso vocês estão rezando ou cantando o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado, singular, não é no plural, é no singular, o pecado. E que pecado é esse? O pecado original, porque tirando esse, tira todos os outros, certo? Depois disso, nós temos felizes os convidados para a ceia do Senhor, não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o que vocês respondem? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Trecho retirado da Escritura. Aí vem o momento da comunhão, certo? Aonde nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Então, quando eu recebo a Eucaristia, o que eu devo responder quando eu receber a Eucaristia? Amém. Amém. Então, para receber a Eucaristia, eu posso escolher como eu quero receber, se é de pé ou de joelho, desde que eu dei conta de ajoelhar e levantar, se eu quero de joelho, porque tem gente que já não dá conta mais de ajoelhar, aí quase cai para ajoelhar, depois tem que chamar o guincho para levantar. Jesus não quer isso de você, criatura. Então, se já tem artrite, artrose, não tem problema comungar em pé, certo? Então
Então a comunhão eu posso escolher se eu quero receber ela em pé ou de joelhos, ok? Comunhão de duas espécies, sempre na boca, certo? A comunhão de uma espécie pode ser na boca ou na mão. Se eu recebo na mão a comunhão de uma espécie, eu tenho que aprender a fazer um trono para Jesus. Porque tem gente que vai comungar Jesus no maior desprezo, pegando Jesus na pinça. Eu quase nego Jesus. Esses dias eu fui numa cidade do interior, lá na China, celebrar uma missa, na festa. Gente, meu coração doía de ver a falta de zelo do povo recebendo Jesus na pinça. E eu ia lá na boca, que aí não tinha jeito, né? Salvando Jesus, tadinho dele. Olha, tanto que Jesus precisa da nossa ajuda, tem hora que nós temos que salvar Jesus, né? Às vezes eu exagero, mas para vocês entenderem. Então o zelo, a reverência, o cuidado com Jesus. Os ministros da Eucaristia, coitados, sofrem debaixo da minha chibata, porque eu pego firme com eles, é responsabilidade deles, não é? Mas por que isso, gente? Porque quando a gente ama demais, a gente zela. Nós somos relaxados e displicentes com aquilo que nós não gostamos, com aquilo que nós não amamos. Então se nós amamos demais Jesus na Eucaristia, nós vamos zelar da Eucaristia. Então quando você recebe a Eucaristia, você se torna sacrário vivo. Você não precisa ir para debaixo do outro sacrário. Aquele sacrário lá, da Capela do Santíssimo, é para os momentos fora da missa. Porque tem gente que mal termina de receber a comunhão e já vai para lá, para debaixo do sacrário. Está errado. Jesus está dentro de você, você agora se tornou sacrário. Aquele sacrário lá fica Jesus na Eucaristia, para você adorá-lo quando você não recebeu. Então antes da missa, eu devo ir lá. Depois da missa, durante a semana, eu passo aqui, a igreja está aberta, não é? Quero fazer a minha adoração. Então temos a Capela do Santíssimo para isso. Às vezes eu chego atrasado para a missa e ainda quero ir lá no Santíssimo. Mas se Jesus tivesse um chicotinho lá, ele dá uma sapecada. Por quê? Porque a celebração da Eucaristia é mais importante do que a adoração. A adoração existe para os momentos que não tem a celebração eucarística. Ou seja, antes da missa ou depois da missa. Nunca durante a missa. Gente, o nosso horário venceu, mas eu quero fazer uma proposta para vocês. Vocês topam mais um encontro? Porque hoje não dá para fazer os ritos finais, e eu queria que vocês soubessem os nomes de todos os paramentos que usa na missa. Então nós poderíamos nos reunir na próxima quinta, porque quarta é missa da família. Próxima quarta é a primeira quarta do mês, então é missa da família, não dá para ser na quarta. Podemos já deixar marcados para quinta? Então vamos ter adoração antes da missa, vamos ter a bênção do Santíssimo, depois tem a missa, como de costume, e aí a gente se reúne às 20 horas, na próxima quinta, que eu vou terminar com os ritos finais, e o nome dos paramentos que se utilizam para a missa. Amém ou misericórdia? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite, bom descanso, gente. Vai com Deus.